Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada em que nós estudamos, refletimos e aplicamos os conhecimentos do Espiritismo. Se você gostar do que ouvir, se inscreva nas nossas páginas e mande esse podcast para outra pessoa. Vamos espalhar essas sementes do bem juntos? E hoje nós vamos refletir sobre um dos ensinos talvez mais belos e mais difíceis do Cristo: amai os vossos inimigos. Essa lição registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Especialmente hoje em que nós vivemos, nesses tempos conflituosos, intolerantes, com muito rancor, talvez nunca tenha sido tão atual este chamado de Jesus, esse convite do nosso Mestre de transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e a indiferença em solidariedade. Indo aqui para a Bíblia, nós temos no capítulo 5 de Mateus, quando o Mestre falou o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui já conseguimos enxergar então como que o nosso Mestre queridíssimo nos convidava a elevar tudo aquilo que nós conhecíamos e colocávamos em prática naquela época. Ele faz vários comentários aqui sobre amar, bendizer, fazer, orar. Tudo isso são ações que o Mestre fala para nós executarmos perante aqueles que nos maldizem, perante os que nos maltrataram, perante os que são nossos inimigos. E aí ele termina dizendo, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Certamente é uma passagem muito profunda e muito complicada, porque nós, quando ouvimos amar os inimigos, parecem duas coisas contraditórias, não é verdade, meus amigos e minhas amigas? O sentimento da pureza do amor, por exemplo, aplicado a um inimigo, a um adversário que nós não gostamos e que não gosta da gente, ou qualquer concepção que nós tenhamos de inimigos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos aprender com Allan Kardec que amar os inimigos não significa ter a mesma afeição que temos, por exemplo, por um amigo querido, mas sim não alimentar ódio, não desejar o mal e estar disposto a perdoar e compreender. Isso nos mostra que Jesus não falava desse amor sentimental, de certa forma, mas de um estado de consciência que liberta tanto quem perdoa quanto quem foi perdoado. Nisso consiste também o amar os inimigos. Jesus não pretendeu, por essas palavras, que nós tenhamos essa ternura com os inimigos, porque a ternura, esse afeto, ele parte de um princípio de confiança, e quem que vai confiar numa pessoa sabendo que esta, sua inimiga, lhe quer mal? Ninguém pode ter para com essa pessoa expansões de amizade, como fala o Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque essa pessoa pode abusar da nossa atitude. Não é nutrir então essa afeição que não está na natureza, que nós até temos em nós como um método de proteção própria, mas sim não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E aí, muito sabiamente, o Kardec nos fala uma lista de coisas que nós podemos executar, dessas ações que o Mestre falou, para que nós amemos os nossos inimigos, para que nós coloquemos em prática, meus queridos amigos e amigas, esse ensinamento tão difícil do Mestre. Ele vai falar então que não é guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar os inimigos sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação
Vejamos que interessante. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Finalmente, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. É uma lista um tanto quanto difícil, não sei o que vocês pensaram dela, mas eu imagino que para muitos lá, como eu, é uma lista difícil da gente aplicar. Entender até a gente entende, mas a aplicação, que é esse próximo passo no nosso desenvolvimento consciencial como seres humanos, isso é complicado, mas é o nosso próximo passo tão necessário. Não desejar o mal, não opor a reconciliação, como ele falou, estender a mão se eles precisarem, perdoar os seus atos e não ficar chateado quando o bem lhes advenha. Fazendo essas coisas, ou pelo menos colocando na nossa consciência, já começaremos a seguir um pouquinho do que o Mestre falou em amar os inimigos. A lógica do amor aos inimigos, ela se revela na justiça divina. Querem ver? Pela lei de causa e efeito, todo o mal que praticamos retorna a nós como oportunidade de aprendizado. Também, se nós respondemos ao mal com o mal, o que acontece? Esse ciclo se perpetua, como já ocorreu tantas outras vezes. Mas quando nós respondemos com o bem, nós quebramos essa corrente, nós criamos então, meus amigos e minhas amigas, novos caminhos de paz. O autor Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala bastante sobre isso, comentando como que o ódio atrai o ódio, mas o amor é a única força capaz de desarmá-lo. Ou seja, amar os inimigos é uma forma de interromper esses ciclos antigos, transformando adversários em futuros irmãos de caminhada. Quando o Mestre falou que nós apresentemos a outra face àquele que nos haja batido, numa face, ele estava falando de outra forma para que nós não paguemos o mal com o mal. Estava alertando para que nós não perpetuemos esses ciclos de ódio. Quando nós amamos os inimigos, nós desfazemos os laços do ressentimento e nós substituímos esses laços por vibrações de entendimento. Muitos de nós, obviamente, carregamos mágoas profundas, algumas até de vidas passadas. O ressentimento é como uma prisão mental que nos prende ao passado, como nós já falamos no episódio sobre o perdão, a bênção do perdão aqui desse podcast. Por sua vez, a autora Joana de Ângeles, que escreveu através do Divaldo Franco, no livro Homem Integral, ela comenta, de certa forma, como que o ressentimento ele é um processo auto-obsessivo até, em que a vítima se converte em algoz de si mesma, carregando então essa pedra, essa mágoa, esse ressentimento, ela mesma acaba por criar esses ciclos de dor. Conforme já falamos anteriormente, quando nós perdoamos, nós não libertamos apenas o outro, aquele que errou para conosco, vamos assim dizer, os inimigos. Nós libertamos a nós mesmos. O Espiritismo nos mostra que esses rancores prolongados adoecem o corpo e geram até distúrbios emocionais e físicos. Portanto, perdoar, que é uma das formas de amar os inimigos também, como nós já aprendemos, é um ato de saúde espiritual e saúde mental. O nosso mestre querido, o maior exemplo que nós já tivemos aqui na Terra, nos mostrou esse ensinamento em ação, não é verdade? Quando Judas, por exemplo, traiu, Jesus o chamou de amigo. Pois é claro que o nosso mestre sabia da fraqueza humana e ainda assim optou por dizer: amigo, aqui viestes. Diante da negação daquele tão fiel a ele, Simão Pedro, Jesus não o recriminou, pelo contrário, confiou-lhe o rebanho. Em nenhum momento naquela troca de olhares entre eles, houve ódio, rancor da parte do mestre. E é claro que Simão Pedro e Judas não eram necessariamente inimigos do mestre,
Mas se nós pensarmos que alguém que age contra nós é considerado, de certa forma, um inimigo, podemos ver como isso também se aplica aos amigos que agem contra nós. E um outro exemplo que é inesquecível e um grandíssimo exemplo do que é amar os inimigos, no momento da crucificação, nosso mestre orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqui talvez nós encontramos um ponto essencial. Amar os inimigos é olhar além do erro momentâneo e enxergar o espírito em processo de aprendizado também. Então vamos falar de algumas práticas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia para viver então esse amor aos inimigos conforme ensinou o mestre. Eu trouxe 5 aqui. A primeira, orar pelos adversários. Sim, dedique uma prece sincera pedindo que a pessoa encontre paz e luz, porque sabemos o quanto as pessoas que estão nas trevas precisam de paz, precisam de luz. Número 2, exercitar o silêncio. Diante de uma provocação, evite a resposta imediata. Respire, conte até 10 se necessário e peça essa inspiração espiritual, ou seja, não retribuindo o mal com o mal. Número 3, trocar o ressentimento por empatia, tentando imaginar quais dores podem ter levado aquela pessoa a agir daquela forma, pois como nós já aprendemos, muitos dos que nos ferem encontram-se jungidos a tribulações muito piores do que aquelas que nós que fomos os feridos nos encontramos. Número 4, fazer o bem sempre, mesmo que discretamente. Se tiver oportunidade, ajude essa pessoa, esse suposto inimigo, mesmo nas coisas pequenas. Nós aprendemos também com o apóstolo Paulo como que o bem desarma o ódio. E número 5, perdoar em etapas. Nem sempre nós conseguimos de uma vez só. Aliás, a maioria das vezes não conseguimos, não é verdade? Mas nós podemos dar passos. O primeiro, não desejar o mal. Depois, tentar dissolver essa raiva, esse ressentimento, até que um dia vai chegar a serenidade e o perdão de fato. Se olharmos para isso com os olhos do Espírito, nós entenderemos que nós também erramos. Nós também cometemos erros com os outros e provavelmente pode ser que alguém nos veja como inimigos e certamente no passado já nos viu como inimigos. Então amar os inimigos não é apenas esse exercício individual, é um desafio coletivo. Em um mundo dividido por guerras, disputas políticas, intolerância religiosa e social, os ensinamentos do Cristo se tornam a única solução real. A lei do amor, meus queridos amigos, é o destino final da humanidade. O amor aos inimigos é o grau máximo desse amor e por isso que Jesus o colocou como esse desafio, como esse convite. Nós aprendemos através do Espiritismo como que a Terra caminha para um mundo de regeneração, mas nós alcançaremos essa etapa mais rapidamente se aprendermos a substituir o ódio pelo perdão, o orgulho pela humildade, o rancor por compaixão. Amar os inimigos é preparar um mundo novo que começa dentro de cada coração. Chegamos então ao final de mais um episódio do nosso podcast Companheiro Espírita. Queria agradecer muito a presença de vocês, onde nós falamos sobre amar os vossos inimigos. Aprendemos que amar então os inimigos não é um mandamento impossível, mas uma proposta de libertação. Jesus nos mostrou com sua vida que o perdão é a chave da paz. Que possamos então, meus queridos amigos e amigas, em nosso dia a dia orar pelos que nos ferem, vencer a raiva com serenidade, substituir o ódio pelo bem. Assim estaremos construindo dentro de nós o reino de Deus. Até a próxima e que a paz de Jesus esteja sempre com você. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.